Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo TRX Real Estate Fundo Imobiliário, o TRX F11, tá? Então a gente vai ver o relatório de abril aqui do fundo, então fica ligado até o final do vídeo para mais informações. Bom, vamos começar aqui pelo objetivo do fundo, mas antes eu vou pedir, assina o canal aqui, é de graça, você vai receber todos os nossos vídeos, também ativa as notificações para não perder nenhum deles. E bom, o fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados preferencialmente aí para grandes empresas com contratos de longo prazo. Esse é o objetivo desse fundo TRXF. E aqui um pouco mais para baixo, algumas informações básicas sobre o fundo. Então, o nome do fundo é TRX Real Estate Fundo Imobiliário. É um prazo indeterminado aqui. Investidores em geral podem investir nesse fundo. Ele foi iniciado em 2019, lá em outubro de 2019. O gestor é a TRX Gestora de Recursos, a administradora é a BRL Trust Investimentos e o consultor imobiliário é a TRX Desenvolvimento Imobiliário. Continuando aqui um pouco mais para baixo, a gente vê a taxa de administração do fundo é 1% ao ano sobre o valor de mercado, a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder ainda os rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano, com IPCA galopante, como está nos últimos tempos. Esse fundo vai ter trabalho para fazer isso. E aqui a gente vê as cotas, valor patrimonial e mercado secundário. Então, são 7.244.000 cotas, 712 milhões de reais de valor patrimonial e o valor de mercado de 723 milhões de reais, aqui quase 724 milhões de reais. São 43.429 cotistas. Comenta aí, você é um dos cotistas desse fundo? Você gosta dele, não gosta? Não deixe de comentar. E a cota patrimonial de R$ 98,36 e a cota de mercado aqui no fechamento da database aqui do dia 29/4/2022 foi de R$ 99,82, cota mercado um pouco acima aqui da cota patrimonial, então esse fundo não está com desconto. Esse é um dos aspectos que a gente pode observar quando a gente está estudando um fundo imobiliário, se ele está abaixo do seu valor patrimonial ou não. Pode ser um indicativo de que ele está sendo negociado com desconto, mas claro, para fundos de tijolo, normalmente essa cota patrimonial ela é verificada uma vez por ano, aí, então pode ter uma certa defasagem com relação a quanto realmente esses imóveis que o fundo tem valem. Então, isso aqui funciona um pouco melhor para fundos de papel, tá? Fundos de dívida. E aqui o que interessa no fim do mês, né? A distribuição mensal, então foram 85 centavos por cota, representando um dividend yield anualizado de 9,62% sobre a cota de mercado, tá? De 99,82 R$ 99,82. O pagamento vai ser realizado no dia 13/5 e para quem tinha essas cotas aqui no dia 29/4/2022. Então o fundo ele paga ali no meio do mês para quem tinha as cotas até o final do mês. Então, isso aqui é interessante também. Se você quer ter rendimentos ao longo do mês, se você quer ter rendimentos em um dia só, então é interessante você também pensar em montar a sua carteira de forma que você tenha rendimentos em determinadas datas, caso seja mais interessante para você e até tenha interessante para você poder se planejar. Então, por exemplo, o cartão de crédito você consegue, vamos supor, colocar a fatura para o dia 20, por exemplo, e aí se você tem vários fundos imobiliários, for montando a sua carteira, talvez aí você consiga no futuro pagar essas faturas do cartão de crédito aí com esses rendimentos dos fundos imobiliários. Pode ser interessante você pensar em quais fundos você vai adicionar à sua carteira, levando em consideração essas datas de pagamento. E aqui os principais números do TRXFB, então aqui tem um asterisco, por quê? Porque é a participação dos imóveis direta e indiretamente através do TRXB também, tá? Que é um outro fundo imobiliário que esse TRXF tem, então está considerando essas duas posições, tanto a direta quanto a indireta. Então a área bruta locável, a ABL, é 425 mil metros quadrados, é um fundo relativamente grande, tá? E o valor patrimonial aqui por metro quadrado, os imóveis logísticos, R$ 2.939 e os imóveis de varejo, R$ 4.467. Aqui a gente vê uma diferença, né? O fundo tem tanto imóveis logísticos quanto imóveis de varejo, é um fundo híbrido, então pode ser interessante aí também você pensar nesse tipo de fundo para ter uma diversificação mesmo dentro do fundo
Inclusive, aqui são 48 imóveis diferentes em 13 estados diferentes, então é um fundo bem diversificado. A gente vê aqui o valor médio de locação por metro quadrado. A gente vê aqui o valor médio de locação por metro quadrado, então imóveis logísticos é um pouco mais barato, né? R$19 mais ou menos aqui, e R$27 imóveis de varejo. Vou dar uma olhada com um pouco mais de detalhe aqui. Então, o resultado do fundo no mês foi de R$1,06 por cota, o que fez com que a reserva de lucros acumulada alcançasse o valor de 77 centavos por cota. E conforme explicado no relatório gerencial de janeiro, as receitas do fundo estão sendo impactadas positivamente e de forma não recorrente, isso aqui é importante, pelo desembolso das obras das lojas do açaí em um ritmo menor do que o inicialmente projetado. Então, isso aqui não vai se repetir necessariamente, tá? Então, eu sempre lembro para você, se é não recorrente, não dá para a gente levar em consideração sempre na hora de comprar os fundos imobiliários. A gente tem que prestar muita atenção se esses resultados são recorrentes ou não recorrentes. Recorrentes têm uma previsibilidade maior, não recorrente não dá para saber se vai acontecer de novo ou não, então não dá para a gente levar em conta na hora de formular um valuation, saber um preço de até quanto que a gente pagaria no fundo imobiliário. E desde o início das negociações das cotas do fundo na B3, a rentabilidade total, então aqui somando a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de 19% positivos aqui contra 9%, quase 10% negativos do IFIX, que é o índice de referência aqui dos fundos imobiliários, que dá uma diferença aí de 28%, quase 29% nesse período. Então, no ano, a rentabilidade total do fundo é de 2% positivos, enquanto o IFIX apresenta uma variação de 0,29% positivos. E aqui, com relação ao número de investidores, mais uma vez ele apresentou um crescimento em abril e superou a marca de 43 mil cotistas, e o volume médio diário negociado no mês foi de 2,4 milhões de reais, um valor 73,3% maior que no mês anterior. Então, o fundo está sendo bem notado, digamos assim, mais gente está se interessando nesse fundo. Pode ser também um indicativo aí de que ele está começando a ficar mais interessante aos olhos do mercado como um todo, então vale o estudo desse fundo aí para você. E aqui a estratégia atual do TRXF, então, embora o fundo tenha um perfil híbrido, né, ou seja, ele pode investir ao longo do tempo em diversas classes de ativos que apresentem as melhores oportunidades, qual que é a estratégia atual? É de investimento em lojas big box de varejo, né? Então, são grandes lojas de supermercado, atacarejos, lojas de material de construção, entre outras, que proporcionam aos investidores do TRX um portfólio diversificado regionalmente, certo? Então, a diversificação regional, imóveis localizados dentro das cidades, com grande área de terreno e difícil replicabilidade, tá? Então, é difícil replicar esses imóveis que esse fundo tem e, por isso, eles possuem um potencial de valorização e também, aqui, podem ser locados aqui para grandes empresas e já estão locados para grandes empresas com contratos atípicos de longo prazo. Aqui, com relação à distribuição, então, o fundo diz que entre 2020 e agora 2022, aumentou em 26,65% o valor distribuído ao longo do ano. Claro, isso aqui, esses 9,60 são guidance, tá? Não é exatamente isso que já aconteceu, até porque a gente ainda está no mês de maio, tá? Então, isso aqui é uma projeção que o fundo está fazendo de ter saído lá de R$ 7,58 distribuídos em 2020, R$ 8,79 em 2021 e R$ 9,60 agora em 2022. Essa é a projeção do fundo, de acordo com guidance. Aqui, características, benefícios e riscos da alavancagem do fundo. Então, esse fundo é alavancado, não tem jeito, ele está alavancado, está bem alavancado, mas essa alavancagem aqui, de acordo com o fundo, dentre as várias dúvidas respondidas em duas lives que os gestores fizeram no YouTube, tá? É importante destacar que o TRX já está em fase de pagamento da amortização das securitizações que foram emitidas, tá? Então, das dívidas que esse fundo adquiriu aqui. E isso não tem efeito direto no resultado e na distribuição de dividendos, desde que o fundo possua caixa para pagar as amortizações e que os prazos para o pagamento são de longo prazo e devem seguir esse fluxo que a gente vê aqui abaixo nesse gráfico. Então, a ideia é que o fundo pague suas dívidas até 2041, basicamente. E aqui a gente vê em cinza o saldo de securitizações e aqui em preto o pagamento de amortização. O fundo vai pagar aqui progressivamente mais de 2022 até 2029
depois vai dar uma certa baixada em 2030, aí volta a aumentar até 2034, e aí abaixa aqui, 2036 mantém um certo patamar, quase sempre ali abaixo dos 20 milhões de reais. Aqui é a demonstração dos resultados do fundo. Então, as receitas imobiliárias foram de 7.138.000 reais em abril, as receitas financeiras aqui em 2.700.000, rendimentos mobiliários 1,5 milhão, gerando um total de receitas de 11.389.000 reais, com despesas operacionais na casa de 859.000 reais. Aqui as financeiras, que são os juros e amortizações daquelas securitizações que a gente viu, foram de 2 milhões, quase 3 milhões de reais, gerando um total de despesas aqui de 3.713.000, o resultado operacional de 7.600.000, um resultado operacional por cota de R$ 1,06. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente vê uma distribuição de 5.795.000 reais, 80 centavos por cota, e um rendimento acumulado total de 5.600.077 centavos por cota. Aqui o resultado por segmentos. Então, a receita de locação, como a gente vê aqui, está em 99 centavos, 21 centavos de rendimento imobiliário, 38 centavos de receita financeira, menos 9 centavos de despesas operacionais, menos 39 de despesas financeiras, menos 28 de reserva de lucro e menos 80 centavos de resultado distribuído. Esse aqui foi o resultado por segmento do fundo por cota em abril. Então, a gente vê o histórico de distribuição por cota, 34 centavos no primeiro mês, deu uma aumentada aqui para 77, abaixou de novo, manteve uns 66, 67 centavos aqui até julho de 2020. Depois teve um aumento aqui para outubro de 2020, mantendo esse patamar dos 70 centavos até agosto de 21. Depois teve um certo aumento e agora está na casa dos 80 centavos aqui, desde janeiro de 2022. E vamos dar uma olhada na diversificação da carteira. É importante a gente ter fundos imobiliários diversificados, tá? Então, a gente vê que esse fundo tem 66% da alocação aí dos seus recursos em imóveis diretamente, TRXB 27,9%, em renda fixa 2,4% e outros fundos imobiliários 3%, logístico representa 6,25% do fundo e varejo 93,75% do fundo. A gente vai abaixando aqui um pouco mais no relatório gerencial. Segmento de atuação do inquilino, casa e construção 4,32%, varejo 42,75% e atacadista 52,92%, e a gente vê os contratos aqui típicos 2,87%, atípicos 97,13%. Com relação à diversificação da receita de aluguel por inquilino, a gente vê que não é tão diversificado assim. É sempre interessante a gente ver, putz, o fundo imobiliário ele tem 40 e tantos imóveis. Ele está em 13 estados diferentes. Tá, mas e a receita de aluguel por inquilino? A gente vê aqui 60% açaí e 28% Pão de Açúcar, que eram a mesma empresa até outro dia. Então, só esses dois aqui já dá quase 90% do fundo imobiliário aqui, da receita de aluguel por inquilino no fundo imobiliário. Tá? Sodimac, Extra e Big representam os outros aí um pouco menos aí de 12, 13% do fundo. Então, a gente precisa prestar atenção nesse tipo de situação para não achar que está comprando um fundo imobiliário super diversificado e aí acabar dependendo de um ou dois inquilinos apenas, tá? Claro, são empresas grandes, são empresas que não vão quebrar da noite para o dia, mas a dependência é muito grande, tanto da Açaí quanto do Pão de Açúcar, apesar dos contratos, novamente, serem contratos atípicos aqui e darem uma certa previsibilidade um pouco maior. Aqui a diversificação da área bruta locável por inquilino, são muitos imóveis, então eu vou acabar passando de forma um pouco mais rápida aqui, mas só para a gente ver que realmente os imóveis em si, eles não têm uma concentração tão grande, tá? Então, alguns imóveis aqui têm 3, 5% do fundo, da ABL total do fundo, mas você vê que não é tão concentrado em um imóvel só, tá? Então, alguns têm, acho que o que mais tem aqui é esse aqui de 6,25%, os demais imóveis são todos abaixo aí. Tem apenas 2 imóveis acima de 5% da ABL total do fundo, que são esse Pão de Açúcar, que é um perfil logístico aqui no Ceará, e esse outro imóvel aqui do Açaí Varejo, em Recife. Os demais imóveis todos têm uma BL total do fundo abaixo de 5%.
E aqui com relação à geografia, né? Então, as concentrações maiores estão aqui no estado de São Paulo, com 37,77%, Goiás com 12,31% e Rio de Janeiro 10,37%. Os demais estados, lembrando, são 13 estados, então os outros 10 estados todos têm abaixo de 10% de ABL de receita com relação aos imóveis desse fundo imobiliário. E aqui o vencimento dos contratos é importante ver também, porque você fala, o contrato é atípico, mas quando que vence, né? Então, 64,89% vence em 2035 e depois de 2041, mais 25%. Então, a maioria desses contratos vence ali depois de 2035. Só 7% aqui quase vence ali em 2030, mas ainda tem um certo caminho aí para a gente percorrer até lá. E aqui o mês de reajuste dos aluguéis, então a gente vê uma concentração entre maio e agosto aqui é 76,58% dos contratos são renovados aqui, são reajustados, na verdade, entre maio e agosto de cada ano, tá? Então a gente tem 10,66% em maio, 17,63% em junho, 24,24% em julho e agosto, 24,05%. Todos eles são reajustados via IPCA. E a gente tem aqui a estrutura do TRXF e o TRXB, tá? Então, o TRXF tem cotas aqui do TRXB, então são imóveis adquiridos na operação de aquisição de 39 lojas com o Grupo Pão de Açúcar em 2020. São 31 imóveis em que o TRXF é o proprietário ou locador direto, tá? Então, são essas lojas daqui. E 17 imóveis em que o TRXF tem participação indireta via aí TRXB. E aqui os indicadores da estrutura de capital e securitizações do TRXF. Então, total investido de 1 bilhão 389 milhões de reais. O fundo está devendo 697 milhões de reais, tá? Esse aqui é o total de dívida que o fundo tem. É um ponto de atenção aqui, 50,19% da relação de securitizações com relação ao ativo, tá? Então, essa correção dos contratos também é feita pelo IPCA, então pelo menos aí não vai ter um descasamento entre a taxa que eles vão pagar e a taxa que eles vão receber, e o investimento em ativos de liquidez, 72.791.000 reais, necessidade de caixa aqui para amortizações nos próximos 12 meses, 23 milhões de reais. A gente vê que o fundo está bem alavancado, mas ele pelo menos tem esses contratos atípicos aí para tentar garantir esse pagamento em dia. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, comenta aí, curte o vídeo, assina o nosso canal, vou deixar um botão aqui nessa tela final para você fazer isso. Então fica ligado aí no nosso canal para receber os novos vídeos e a gente se vê no próximo. Tchau!